E já jogo para você, Mauro César Pereira, porque o São Paulo do Dorival Júnior, né, é um São Paulo que a gente sempre fala, não dá para mostrar, para dizer que ele já mostrou o trabalho. Mas chegar com 2 vitórias, ontem inclusive eu disse, o que interessa agora é vencer. Aí teve gente, pilhado, com o Rogério Ceni tinha que jogar bem. Mas é porque ele nem começou o trabalho ainda. O importante é começar vencendo para ganhar tranquilidade. Qual a importância, Mauro, de começar dessa forma, com 100% de aproveitamento, 3-0 contra o América Mineiro, 1-0 contra o Ituano, sem levar sustos, também não foi uma partida maravilhosa, mas foi um bom primeiro tempo e não levou sustos, e a importância do vestiário, né, do Dorival chegando com esse jeito dele apaziguador, que todos dizem que resolve esse clima de tensão num primeiro momento. Bem, salve, um abraço a todos. Eu acho que é óbvio, né, a importância é imensa, né, porque ainda não houve tempo para o Dorival mudou a escalação e tal, mas fazer tudo que ele pretende fazer no São Paulo. Então, eu acho que ele herda um elenco que era treinado por um técnico que tem um outro perfil, outra maneira de ver as coisas, de montar a sua equipe e tudo mais, consegue os resultados. É importante porque estar vivo na Copa do Brasil é muito relevante para o São Paulo, que em tese não deve ter muitas possibilidades no Brasileiro, a não ser uma vaga na Libertadores, e a Copa do Brasil sempre te dá essa chance de você chegar até uma final. O ano passado chegou até a semifinal e tirou aí um peso das costas, né? Um peso grande. Ainda é um São Paulo que não chega a ser um time capaz de se impor tanto assim diante de um adversário que é mais fraco, mas que eliminou o Santos e o Corinthians no Campeonato Paulista, né? E resistiu no 0-0 no jogo no Morumbi. Mas foi uma vitória bem importante, especialmente para ter tranquilidade. O início do trabalho do técnico, ter tranquilidade é fundamental. E essa questão do estilo do Dorival, mais apaziguador, é um pouco também daquilo que os jogadores brasileiros, em geral, né, não todos, gostam. Que é um paparico, um cafuné, um técnico que chega assim mais manso, cara muito exigente, eles não gostam. Mas quando vão lá para fora e se adaptam, eles convivem com uma cobrança um pouco mais severa. Mas essa é uma outra discussão. Foi bem importante, acho que foi uma vitória justa de um time que se impôs, venceu e teve aí a felicidade do gol de quem veio do banco, logo na primeira participação praticamente, o Rato fazer o gol da vitória. Agora, Flávio Prado, a gente falou ontem, né, sobre essa situação da defesa do São Paulo, porque é uma defesa mais estável pelos números. Claro, não já dizer que a defesa do Dorival Júnior já é uma defesa melhor, mas pelos números, a defesa foi um dos pontos de maior preocupação do São Paulo em 2022. E aí a gente vê que esse foi o 3º jogo seguido que o São Paulo não levou gols na temporada, e o êxito do São Paulo no setor em 2023 tem sido além. São 6 das últimas 7 partidas sem levar gols. A exceção nesse período ficou por conta da derrota por 2-1 na estreia do campeonato. Agora, tem um número, né, do Dorival que é impressionante também, que o São Paulo só sofreu 3 finalizações. 3 finalizações do Ituano. E isso tinha acontecido pela última vez em 2021, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então, é um número que deixa o torcedor, claro, é o Ituano, não é um time que vai atacar tanto, mas o São Paulo também já pegou muita baba de 2021 até aqui, Flávio. Então, Pilhado, boa tarde para você, boa tarde, amigos. A verdade é que esse sistema de marcação ainda é coisa do Rogério. Pode ter mexido uma coisa ou outra, mas não dá para você fazer milagre. Provavelmente não deu nem treino, se deu um. Ele mesmo falou, Flávio. É claro. Ele mesmo falou. O São Paulo tem bons jogadores no sistema defensivo. Pena o Diego Costa está demorando tanto para voltar, que eu acho um jogador de nível muito alto, o Diego Costa. O Arboleda é muito bom jogador, aquele outro menino Ferrarese, que não é tão bom assim, mas também se machucou. Mas ainda assim o São Paulo, esse garoto que veio da base também está se saindo relativamente bem. Então o time do São Paulo, a estrutura defensiva não é ruim, não. A dificuldade do São Paulo é fazer gols. O São Paulo tem muita dificuldade. Chega lá na frente, são jogadores mais ou menos óbvios, eles insistem nas bolas do Caleri, que pode fazer alguma coisa diferente dentro da área, em termos de finalização. Então o São Paulo terá dificuldade sempre. Ontem o jogo foi muito tranquilo, foi mais tranquilo do que eu imaginava. No primeiro tempo o São Paulo se impôs completamente, tomou conta do jogo todo, poderia já ter feito gols ali. Quando fez o segundo tempo não foi incomodado, o time do Ituano parece que estava mais predisposto a tentar o empate para ir para a decisão em pênaltis. Aí quando o São Paulo fez gol, praticamente acabou. Então foi uma vitória bem sossegada. É curioso, porque o jogo contra o América foi 3-0, mas foi um 3-0 meio... São Paulo está ganhando de 1-0, fez 2 gols no final. Foi mais perigoso para o São Paulo o jogo com o América do que o de ontem. Ontem eu vi um jogo de São Paulo bem tranquilo, uma classificação mais tranquila do que eu imaginava. Agora, essa situação, né, o Dorival
sobre os vídeos terem sido a solução até aqui para corrigir algumas coisas na equipe, ele deixou claro que ele usou sim vídeos, ele falou sobre essa situação, mas, Vanderlei, você, quando eu falei da defesa, você olhou para mim com uma cara meio irônica. Você olhou dando aquele sorrisinho, né? Aquele sorrisinho irônico. Por quê? Eu exagerei quando eu digo que desde 2021 o São Paulo não sofre só 3 finalizações. E aí eu sei, quando eu falei, mas era o Ituano, aí você olhou pra mim. Mas quantas babas o São Paulo pegou também em Sul-Americana, em Campeonato Paulista, em Copa do Brasil, desde 2021? Boa tarde, Asmar. Boa tarde a todos. A sua marca não é o exagero. Ei, Vanderlei, quem será o cara que vai atrás disso aí, hein? Fuçar quantos chutes deram no gol do São Paulo? São aqueles sites de estatísticas. Ele está se apegando a números. É perfeito. Em primeiro lugar, a torcida do São Paulo, nesse momento, aquele mais apaixonado, deve estar, ei, Asmar, vim aqui só para te ver. Porque o que você deu de entusiasmo para a torcida, o Ituano foi péssimo ontem. Foi péssimo. O São Paulo um pouquinho melhor, mas poderia ter ido para os pênaltis do jogo. Certo? Foi um parto para o São Paulo chegar no gol adversário. Mas o primeiro tempo não foi péssimo diante do São Paulo. Eu achei. Os dois não jogaram nada. O São Paulo, eles não tiveram um ataque para o São Paulo. O goleiro de São Paulo apareceu 1 ou 2 vezes durante o jogo e mesmo assim sem grande entusiasmo. Eu acho que a classificação é boa. Claro, para qualquer time que consegue, se o Corinthians com as calças na mão, hoje à noite conseguir a classificação, é o que importa, passou para a próxima fase, tudo bem, depois a vida segue. Eu acho que esse tipo de felicidade é para curtir mesmo no dia. Não é a felicidade que, olha, pô, que essa temporada vai nos arrancar emoções maravilhosas. Eu não acredito nisso ainda. E o Dorival disse que está usando vídeos para mostrar que repetição funciona, essa coisa. Só pode ser mesmo, ele não sabe ainda. Ele passou lá faz muitos anos, ele não sabe ainda o nome da senhora que trabalha na cozinha, entre aspas, né? Uma figuração de linguagem. Então ele está chegando agora. O que pode ter mudado, e eu acho que mudou pelo menos um pouquinho, é o comportamento, a aplicação, a vontade de tentar um resultado positivo. Mas, tecnicamente, eu sei que vários dos meus companheiros acham que o grupo do São Paulo não é tão fraco. Eu respeito isso, claro. E quando eu estiver convencido, se eu for convencido, eu vou mudar de opinião. Eu não morro abraçado. Mas eu não vejo nada disso. Poder de Fogo se arrasta com grande dificuldade há um tempão. Vários treinadores passaram e viveram isso. A defesa que foi citada aqui, puxa vida, o poder de ataque do Ituano foi péssimo. Péssimo. Se fosse um pouquinho melhor, um abraço. Poderia... mas também não será porque o São Paulo marcou bem? Porque o que eu falo, baba, o Vanderlei, o São Paulo já pegou várias. Marcou bem quem? Times até mais fracos que o Ituano. Então, não, mas... E levou mais de 3 finalizações. Já é um passo. E foi criticado muitas vezes. É só pegar os 10 últimos jogos do São Paulo e fazer um twitterzinho, 280 toques, do que se falou sobre os jogos do São Paulo. Ruim, defesa, o goleiro já estava sendo xingado, não é? O São Paulo joga sem goleiro. Nos últimos jogos ele fez algumas defesas boas, é verdade, segurou, não tomou pancada porque ele estava lá. Tem manchete no jornal, São Paulo só não sei o quê, graças ao Rafael. Sábado. É sábado agora. Se não fosse o Rafael, um abraço. Então é isso, tem muita... Olha, o professor Dorival está chegando... não tem ainda o dedo dele, mas tem a presença dele, que pode ter provocado um comportamento melhor, um entusiasmo, um empenho maior nesse grupo. E ainda ele terá, na minha visão, um trabalhão pela frente. Vai conseguir fazer alguma coisa melhor? Tomara, a gente torce por ele, torce por São Paulo, que é um time de São Paulo que caminha bem no Campeonato Brasileiro, é bom para todos nós aqui, é bom, valoriza o espetáculo, a gente quer isso. Agora, eu não me entusiasmei com o que aconteceu. E agora o próximo jogo será contra o Coritiba do professor Antônio Carlos Zago. Teoricamente, você tem que pensar da mesma maneira. Os jogadores do Coritiba devem estar, estamos entusiasmados, o professor novo chegou. Vamos aguardar. O jogo é fora, né? Fora. Que o Coritiba é um dos times aí que vão brigar bem para não cair. Né? O Coritiba, pelo começo de campeonato que a gente está vendo aí, o Coritiba... Falei com o Zago bem rapidamente, não fica enchendo o saco dos caras, né? Uhum. Aí eu falei com ele falou que,
vamos ter que dar uma alinhada boa aqui. Não começamos bem, mas acho que dá para... Ele tá não é empolgado, mas ele acha que dá para dar uma... A briga do Curitiba é para não cair, né? Sim. E começa não perdendo o jogo pro São Paulo. Se você perder o jogo pro São Paulo, você passa a já ter sérios problemas. O São Paulo não é um time de... Assim, você vai jogar com o Flamengo, lá com o Palmeiras, lá. Claro. Se perder é normal. O São Paulo não. Isso quem tá falando sou eu. Mas ele acha que dá para segurar o time, dá para dar uma erguida legal. Vamos ver como é que vai ser esse jogo com o São Paulo. Agora, Fausto Favara, o Vanderlei diz, foi um jogo péssimo, o adversário não ameaçou em nada. Concordo, o adversário não é ameaçador. Agora, eu acho que o torcedor do São Paulo ele tem que ganhar uma confiança a mais tendo um treinador que chega com 100% de aproveitamento. Eu não acho que o torcedor mais otimista do São Paulo esperava uma vitória por 3-0 contra o América Mineiro, como disse o Flávio. Não foi jogo para isso, mas foi a vitória de 3-0 contra o América Mineiro, que não é um time fácil nesse Brasileirão. É um time que vem incomodando, é um time que vem fazendo boas campanhas, tem planejamento. O América Mineiro chegou na final do Mineiro, eliminou o Cruzeiro e chegou na final contra o Atlético Mineiro, fazendo uma final bem páreo, pau a pau ali com o Atlético Mineiro. Então, essa situação... Eu acho que o torcedor mais otimista do São Paulo não esperaria. Claro, passar pelo Ituano esperaria. Agora, a vitória folgada no Brasileiro, agora essa situação de se classificar, eu acho que é uma esperança mais até pro Dorival, como a gente falou com o Mauro no começo, ganhar uma paz para trabalhar. Porque se ele chega perdendo, meu amigo, se ele chega eliminado pelo Ituano, aí ele ia viver um inferno. Eu acho que o torcedor, boa tarde aos amigos, eu acho que o torcedor realista entende que é o que temos para hoje e tá bom. Uma vitória dessa maneira, venceu o América não jogando bem, mas venceu. O Ituano passando, o Ituano que se desmontou, muita gente não sabe disso. Primeiro que o Ituano fez uma péssima campanha de Campeonato Paulista. Chegar à fase decisiva foi algo que não batia com a campanha do Ituano na primeira fase do Campeonato Paulista, que estava correndo o risco de rebaixamento. Passou pelo regulamento. Né? E aí se desfez, perdeu jogadores, é um time bastante limitado, é um time de Série B, mas bastante limitado o time do Ituano, né? E não jogou nada contra o São Paulo mesmo. São Paulo teve... E aí o torcedor sonhador, que é o perigo da história, que temos aqui companheiros que são sonhadores, já começa com esse negócio de Jason voltou, soberano. O torcedor do São Paulo tem uma mania de se entregar para isso de maneira muito rápida, talvez pelas últimas frustrações. Tá começando a colocar mais o pé no chão e entender que é o que tem para hoje. Então, o que tem para hoje é isso. Vitória do São Paulo. Como disse o Vampeta, eu também sou meio resultadista. O que interessa é vitória. Né? É óbvio que se jogar bonito, se tiver grandes apresentações, é melhor. Mas a vitória é importante. São Paulo encaixou algumas coisas. Por exemplo, o goleiro Rafael. Era algo muito complicado para o São Paulo achar um cara para substituir o Rogério. Não existe comparação de Rafael com o Rogério. Mas é um cara que está fazendo um grande trabalho ali no gol do São Paulo. O São Paulo, o Dorival deixou claro em suas entrevistas que está usando muito do trabalho do Rogério Ceni, do que o Rogério Ceni implantou no time do São Paulo. Eu acho isso extraordinário. Um treinador inteligente, que não vai chegar e radicalizar algo que, de um jeito ou de outro, estava chegando a algumas decisões, né? Não estava apresentando um grande futebol, como não apresentou um grande futebol diante do América, nem diante do Ituano. Mas eu acho que a paz é fundamental nesse momento no time do São Paulo. Só que não pode ser aquela paz que engana o torcedor, aquela paz que engana, ou então favorece a diretoria para se acomodar e não correr atrás de melhorias. Porque não adianta ficar nesse ritmo que o São Paulo tá e chegar numa decisão e cacetada. Aí fica claro que a diretoria não vai querer fazer nada de diferente do que vem fazendo. Então eu acho que a paz é para isso, a paz é para a diretoria correr atrás de algumas coisas para poder ajudar o São Paulo financeiramente, correr atrás e ajudando financeiramente, ajuda contratando bons jogadores, bons profissionais, pagando dívida, né? É para isso que o São Paulo está precisando de paz hoje. Para brigar por título, ainda continua achando muito difícil. Esse elenco do São Paulo, não é porque trocou de treinador que a gente vai achar que o elenco mudou, né? O elenco do São Paulo é um elenco limitado. É um elenco pior, como você falava e fala, é um elenco bem pior do que o do ano passado. O São Paulo não tem um grande... Tirando o Caleri, que é um mini protagonista, na minha opinião, respeitando o Caleri, mas comparando com ídolos do São Paulo,
né? É o mini protagonista hoje no time do São Paulo. Tirando ele, não tem outro grande protagonista. Não tem aquele adversário que vem e vai trocar de camisa procurar um ídolo ali. Não tem. São Paulo não tem mais. Poderia então, se tornar o Galopo se ele emplacasse no começo da temporada. Claro que foi muito cedo, mas o Galopo estava fazendo uma boa temporada. Ele chegou, não mostrou nada, mas aí no começo da temporada... mas não aquele jogador impactante, pilhado. Eu digo mas assim, poderia se tornar. Eu digo assim, ó, o Palmeiras chega, o cara vai enfrentar o Palmeiras, tem lá o Dudu. O cara vai enfrentar o Flamengo, tem um monte de caras ali. O cara vai enfrentar o Atlético, tem o Hulk. Tem um Soares no Grêmio. Tem os protagonistas. O São Paulo não tem um protagonista. Tempos, tinha caras pra trocar a camisa, assim. Tinha o Crespo, né, que eles queriam a camisa dele. O Rogério. E o Rogério Ceni. Exatamente. Os caras queriam pegar a camisa. Só pra finalizar, pilhador. O Soares teve uma queda bizarra. Mas é o Soares, Não, mas é o Soares. Ali é o Soares e vai continuar fazendo gol. Eu não lembro quem que falou. Acho que foi o Ronaldo, na entrevista pro Sport TV. Ele falou a respeito disso. O Soares vai deixar ali um monte de gol nesse Campeonato Brasileiro. Tranquilamente. Agora, só pra finalizar, você que adora o Dorival Júnior, que adora, mas não queria ver no Flamengo. Se ele fizer um grande trabalho nesse time do São Paulo, os caras vão ter que tirar o chapéu. Porque olha, com esse time do São Paulo, se ele colocar o São Paulo numa decisão, é inferior ao time do ano passado, colocar em decisão, colocar em reta final de campeonatos, olha, os caras têm que tirar o chapéu pro Dorival e assumir que o Dorival é um grande treinador, além de um grande gestor de grupo. Agora, Mauro César Pereira, o Fausto falou, né, em nomes de peso, que talvez só o Calleri, se for também de peso, porque pro torcedor são paulino é um cara que é querido pela torcida, mas que também não teve conquistas, né, que a gente possa apontar, nossa, conquistou grandes títulos. Agora, tem essa situação do Pato, porque o Pato, ele tá interessando ao São Paulo. A questão seria um contrato de produtividade, ou seja, ele só vai receber se ele der um retorno para o São Paulo. Sendo um contrato dessa forma, é vantajoso para o São Paulo? Você acha que seria uma boa contratação? Porque a gente vê no ataque do São Paulo o Luciano, a gente vê o Calleri, só que o Calleri muitas vezes desfalca e precisa de um elenco. A gente não vê jogadores de muita qualidade técnica. O Pato tem, só que o Pato tem 34 anos. Vale a pena se for um contrato de produtividade ou não? Pode valer a pena. A resposta é só ele que vai dar no campo, né? Ele não joga há um tempão, tá machucado, teve lesão grave, estava morando nos Estados Unidos. Então só o tempo vai dizer. Mas se for um contrato de produtividade e esses valores forem razoáveis, né? Ou seja, não adianta também contrato de produtividade. O cara entra em campo e ganha R$1 milhão. Aí é uma loucura. Tem que ser um valor proporcional àquilo que ele pode apresentar, né? Uma cifra compatível com a situação do São Paulo. Se ele entrar, jogar bem, aí se ele joga bem, é escalado de novo e ajuda o time, você está pagando por um jogador que tecnicamente é muito bom, mas que deu uma queda na carreira, teve uma queda na carreira, mas que vale a tentativa. São Paulo não tem muita condição também de buscar tantos jogadores assim. Sendo produtividade pode ser uma boa tentativa, mas a resposta é só ele que vai dar em campo. Não dá para antecipar nada, a gente não tem ideia do que ele pode fazer. Eu não vou afirmar aqui que sim nem que não, mas pode ser útil, né? Qualidade ele tem, mas a gestão da carreira, talvez, algumas escolhas não tenham sido boas, ele caiu em um ostracismo, mas talvez ainda possa colaborar de alguma forma. O Pato não é encrenqueiro, né? Não é um cara de ambiente, Pato brigou com o técnico, Pato saiu na mão com o outro, discutiu com a torcida. Pelo contrário, é até muito passivo. Todo mundo que jogou pro Pato fala super bem. Então, assim, se fosse um cara que contamina o ambiente, que não aceita reserva, você vai ficar no banco, vai ficar ali sentadinho, bonitinho e tal. Talvez demore a estrear, até entrar em forma e tal. Se ele souber acompanhar todas essas etapas, esperar as oportunidades e aproveitá-las, ele pode ser um jogador útil. Mas depende de como o contrato vai ser feito pelo São Paulo, né? Porque São Paulo é um dos clubes que tem, sério, quase todos têm, né? Problemas financeiros, né?